Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você psicóloga, você psicólogo, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento Acelera Psi. Bom, eu sou Rosane Santos e assim como você, também sou psicóloga, atuo desde 2006 e é uma honra ter você aqui comigo. E para que a gente possa dar início a esse treinamento com bastante energia, com bastante alegria, por estarmos juntos aqui, dando o nosso primeiro passo nessa jornada, claro, quero te conhecer. Me fala aqui, ó, nesse campo de comentários que tem logo aqui abaixo do nosso vídeo, de onde você é, né? Qual é essa cidade, onde você está nesse momento e mais ainda, vamos começar a interagir? Me diz, de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento com o nosso treinamento Acelera Psi, que começa agora. Vamos lá, me fala aqui qual é realmente a cidade que você atua e de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento para esse nosso momento aqui. E claro, né, eu me sinto muito feliz, é uma alegria imensa para mim te receber aqui. E olha só, nesse treinamento, presta atenção, nesse treinamento eu vou te mostrar os primeiros passos para que você tenha de fato uma agenda cheia e estável, cobrando o valor justo pelo seu trabalho e, lógico, podendo ter sim um consultório que fatura acima de R$10 mil com os atendimentos. Deixa eu ver aqui, Márcia, boa noite, sou de Laranhal, é isso? Paulista, que massa! Kátia, Itapema, show demais! Dilma, Rio de Janeiro, show! Glauber, Beth, boa noite, Leslie. Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, mas me conta aí, de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento com esse nosso treinamento. E olha lá, Rosiglésia, show demais, de Natal, nível 10. Isso aí, que bom, fico mega feliz. Graça, também estou feliz de estar aqui. Show demais, gente, olha, nível máximo ali, a Dilma Fernandes até colocou, né? O que mais? Ó, eu tô baixando aqui pra ler, viu? Mas show demais, olha lá. Alciele, falei certo? De Manaus, nível 10, oh, que bom, olha, eu fico mega feliz de ter todos vocês aqui, para mim, de novo, é uma alegria, então significa que vocês estão me vendo, se estão ouvindo bem, e logicamente, ó, de antemão, espero que você esteja aí com seu caderno de anotações. Hoje, no final da aula aqui, vai ter surpresa em relação a isso, então fica aí tranquilo também. Esteja com seu caderno de anotações, esteja aí com água, com caneta, tudo para preparar para você, logicamente, a melhor experiência de aprendizado desse nosso treinamento. Como eu te disse, aqui eu vou te mostrar os primeiros passos, sim, para você ter a sua agenda cheia e estável, cobrando o valor justo pelo seu trabalho e ter um consultório que fatura acima de R$10 mil por mês. E, logicamente, eu já quero te apresentar o que é, então, o treinamento Acelera Psi. Serão 3 aulas, todas elas ao vivo. E hoje, na aula de hoje, presta atenção. Hoje, aqui, eu vou te mostrar os primeiros passos. Sim, tá? A base de um consultório que fatura acima de R$10 mil com atendimentos. Na quarta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós vamos falar sobre captação de pacientes. Sim, eu vou te mostrar o mapa da divulgação inteligente que é capaz de preencher os horários vazios aí da sua agenda. E tudo isso, colega, de forma ética e principalmente responsável. Bom, essa é a nossa aula de quarta-feira. Na sexta, também às 20 horas, bom, nós vamos falar sobre gestão. E eu sei, hoje eu vou falar um pouquinho disso aqui pra você, que às vezes é um assunto, né, que para alguns psicólogos, para algumas psicólogas, dá aquela ideia, né, de falar, poxa, Rô, planilha, cálculo, será? Mas eu me comprometo de verdade com você aqui a te ensinar sobre planilha, sobre Excel, sobre cálculo, de uma maneira simples e descomplicada e principalmente eu vou te ensinar como, de maneira detalhada, você vai fazer o cálculo certo para saber qual é o valor justo a ser cobrado pela sua sessão. Bom, esse é o nosso treinamento aqui, Acelera Psi, que é capaz de gerar para você esses resultados, né? Um consultório que pode sim faturar acima de 10 mil. E olha, eu sei também que ter um consultório de sucesso, viver exclusivamente dele, parece até um sonho para a maioria dos psicólogos. Mas a partir de hoje, ao colocar tudo isso que eu vou ensinar para você aqui em prática, pode ser uma realidade aí na sua vida e na sua carreira. Então, para comigo aqui e imagina.
Imagina você com uma agenda cheia e estável, atendendo pacientes que de fato valorizam o seu trabalho e por isso pagam um valor justo por ele. E olha, quando eu falo valor justo, é aquele que é fruto, tá? Consequência de todo o investimento, de anos e anos de estudo, de dedicação, naquilo que faz parte da sua capacitação profissional para atuar na clínica. Imagina você com pacientes que realmente conquistam resultados tão incríveis na vida deles, que se tornam propagadores do seu trabalho. Imagina você vendo ali todos os horários da sua agenda sendo preenchidos e você pensando até em ir para um outro nível. Quem sabe, colega, produzir o seu livro, ter os seus grupos, ter o seu curso. Imagina! Imagina a possibilidade de ter liberdade financeira e também liberdade de tempo e com isso organizar a sua agenda de forma que você passe até mesmo mais tempo com as pessoas que você mais ama e tudo isso sim, dedicando à família e ao seu trabalho. Imagina, literalmente, nunca mais na sua vida depender de plano de saúde, comissão baixa de clínica, clínica social, valor popular, nada disso para manter o seu trabalho. E tudo isso muitas vezes atendendo somente online, do conforto da sua casa, ou fazendo os dois, atendendo online e presencial também. Eu sei que tudo isso para muitos profissionais parece um sonho quase impossível, mas eu posso te assegurar que é totalmente possível sim. O que eu vou compartilhar contigo aqui são os fundamentos de um método, o exato método que fez sim e faz psicólogas e psicólogos viverem de consultório e faturarem aí acima de 10 mil. Eu sei também aqui que nós estamos vivendo, né, um tempo de muito desafio. E eu sei que tudo isso pode fazer com que você se sinta, às vezes até mais inseguro ou mais insegura em relação ao futuro da sua carreira. Mas olha, eu posso também te dizer que dentro de tudo isso, todos esses desafios podem soar para você como um grande ponto de virada. Um ponto de virada que vai fazer com que você possa viver uma realidade totalmente diferente nos próximos anos. E olha, você pode se perguntar, Rô, mas por que você acredita nisso? Primeiro, vem comigo aqui. A gente pode olhar hoje qualquer noticiário e o que nós estamos vendo? A maioria das notícias já falam sobre a influência de todo esse processo que nós estamos desenvolvendo e vivendo nesse tempo em relação a tudo o que envolve a saúde mental e a saúde emocional. Nunca se viu, colega, tantas pessoas vivendo, né, situações de ansiedade, de depressão, pânico, transtorno do pânico, conflito de relacionamentos. E olha, nós precisamos assumir que sim, nós psicólogos somos os profissionais no Brasil habilitados para, de fato, ajudar essas pessoas. Dá uma olhada nesses sites aqui e nas notícias, né, que vêm sendo veiculadas, né, circulando aqui por todo o país e principalmente por todo o mundo, relacionado a todo esse tempo que nós estamos vivendo. Olha aqui, dá uma olhada para mim, né? A epidemia oculta, saúde mental na era da Covid. Olha o que mais. Aumenta a procura, né, por causa de todo o processo aí da pandemia, a procura de serviços em relação à saúde emocional, né? E isso aumenta aqui o nível de transtornos psicológicos. Dá uma olhada. Quantas e quantas informações que falam exatamente da mesma coisa. De um aumento crescente, tanto da necessidade quanto a busca das pessoas, sim, pelo nosso serviço. Até então, a gente ouvia muito falar, né, que quem sabe um dia a psicologia poderia ser aquilo que antes parecia a profissão do futuro. Mas olhando para tudo isso, eu vejo, e eu espero que você também perceba, que sim, nós somos a profissão do presente. Além do mais, além de todas essas informações, eu recebo diariamente histórias como essas aqui que eu quero compartilhar contigo. Então, isso foi em 2018, né, que eu entrei no curso. E aí, começaram a chegar os pacientes e o mais legal, assim, né, que quando os pacientes chegavam, eu determinei, depois de VDC, que eu não daria desconto. Então, eu não vou dar desconto. E assim, quando chegou a primeira paciente que pagou o preço sem pedir desconto, e aquele preço, assim, nossa, eu não acredito, esse negócio existe, é de verdade mesmo. É real. É real, né? Eu aumentei o preço da minha sessão, um preço que eu acreditei ser justo e também com muito método, muito planejamento, fazendo contas, né, para entender porque eu estava chegando naquele preço da sessão. Enfim, mudou completamente. Hoje eu sou extremamente profissional,
Hoje eu tenho respeito profissional e me posiciono de uma maneira totalmente diferente. Então, sou muito grata ao VDC. Aquela crença de que em cidade pequena não dá para ter uma quantidade bacana de pacientes, para mim não existe mais, porque eu tenho pacientes que vêm das grandes cidades para ser atendido por mim. Eu agradeço imensamente a Rosane, eu agradeço imensamente ao VDC. Hoje eu vivo da psicologia e tenho muito orgulho de falar isso. Eu me sinto extremamente feliz com o meu trabalho, com o meu resultado e da forma com a qual eu passei a colaborar no processo de desenvolvimento das pessoas. Então, graças ao VDC eu consegui me organizar, consegui organizar minha agenda, consegui fazer com que eu organizasse todo o meu consultório, meu atendimento, treinar a minha equipe, captar mais pacientes e definir o meu nicho. E muito mais do que isso, ter tempo para mim, ter tempo para minha família e ter motivação para fazer aquilo que eu gosto de verdade. Assim, Rosane, o que você faz pela gente, o seu conhecimento que você divide com a gente, não tem preço mesmo. Viver tudo isso é possível. E mesmo que hoje você esteja começando do zero nos seus atendimentos, é possível para você. Mesmo que você seja recém-formada, mesmo que você tenha anos e anos de carreira, mas ainda não conseguiu de fato ter estabilidade, decolar naquilo que é o seu trabalho. Mesmo que hoje você se ache, que você se ache velha demais, nova demais, mora em grande cidade, mora em pequena cidade, ou que você esteja fazendo até uma transição de carreira, saindo do RH, saindo da assistência, é possível para você, até mesmo se você hoje está atuando em alguma outra carreira. O seu diploma está guardadinho aí na gaveta e chegou a hora, colega, de tirá-lo dessa gaveta e sim fazer honrar os 5 anos que você viveu dentro da universidade se preparando para exercer a nossa profissão. E é esse o meu convite para você aqui. Bom, claro, que dentro de tudo isso aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Estas 3 aulas vão revelar para você coisas que definitivamente você não viu na universidade e não vai ver em nenhuma pós-graduação ou nada parecido. Bom, por que eu estou te dizendo isso? Porque dentro da universidade nós somos preparados de uma forma muito direta para aquilo que é a nossa atuação ali técnica. Mas do lado de fora, naquilo que eu costumo dizer que é a vida real aqui do consultório, bom, de alguma forma a gente precisa aliar a técnica, mas com outros princípios também. E por não aprendermos isso lá na universidade, muitos colegas saem, e começam a viver isso que eu chamo de vida real do consultório e acabam amargando aquela sensação de frustração, de arrependimento, pensando até que de fato escolheu a profissão errada. Mas olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu não sei o que isso aqui, que é o meu CRP, sou inscrita na Regional 09 em Goiás. Eu não sei, você está pegando aí, o que isso aqui significa para você. Mas para mim, representa a alegria de ter sim uma profissão regulamentada, reconhecida, que de fato é capaz sim, quando exercida, claro, de maneira ética, de maneira responsável, ela é capaz sim de fazer uma diferença imensa na vida das pessoas, na história de famílias, na história de crianças, na vida de adolescentes. E eu posso te dizer que é honrado, é ético você realmente atuar na sua profissão, realizar os seus sonhos e de verdade viver toda essa realidade como um fruto daquilo que é o seu trabalho. E se você está aqui, eu acredito que assim como eu, você ama a psicologia e deseja sim viver essa missão de ajudar as pessoas, mas também você busca reconhecimento, valorização profissional e a oportunidade de viver daquilo que é o seu trabalho. Se você se interessa por esse assunto aqui, significa que você já entendeu que é honrado, que é legítimo fazer dinheiro com aquilo que é o seu trabalho, como fruto dele. E eu sei também que existe quase um tabu entre nós. E dá a entender que dentro disso é feio, Faturar bem, ganhar bem com atendimentos, parece algo errado. Mas eu preciso te dizer que faturar bem também é uma consequência de um trabalho que está sendo realizado na vida de pessoas. E você, colega, tem sonhos. Sonhos que também passam por questões financeiras. Quem sabe é uma viagem, quem sabe é a sua casa, o seu carro, algo que é importante para alguém da sua família. Quem sabe chegou o momento de você retribuir para os seus pais, para os seus filhos,
todo o investimento de tempo, de dinheiro deles também, naquilo que foi, né, dedicado a você ali, para que seja, né, nesse momento, você seja aqui, ó, uma profissional habilitada para exercer a sua profissão. Então, ganhar bem é uma forma de honrar o seu esforço, o esforço da sua família, o esforço das pessoas que te amam e, logicamente, é consequência, porque se hoje você tem a oportunidade de faturar bem com o seu consultório, significa sim que você está atendendo mais pessoas e está fazendo a diferença delas, na vida delas, né? Deixa eu guardar o meu CRP aqui. Mas olha, claro, né? Nós saímos da faculdade muito perdidos, eu já disse isso aqui, e é por isso que, de alguma forma, nós passamos por inúmeros desafios. Normalmente, né, os nossos primeiros desafios começam, sim, na oportunidade de como captar os pacientes, como fazer divulgação desse trabalho. Será que é possível? Será que é certo? Será que é errado? O que fazer? Na faculdade, muitas vezes, falo que não se pode fazer. Já percebeu isso? Mas ninguém para ensinar pra gente o que pode. E aí, a gente não sabe o que fazer, como captar os pacientes, quanto cobrar, como lidar com rotina, tipo falta, remarcação e tantas dúvidas e inseguranças, vão fazendo com que a gente tenha, sim, poucos pacientes. E às vezes, desses poucos que nós temos, poucos também dão continuidade ali ao tratamento. Às vezes, os poucos que marcam, poucos comparecem. Alguns, né, acabam passando tempos e tempos ali, não chegam naquilo que veio buscar, não chegam naquilo que é o resultado. E com isso, esse sonho, né, de ter um consultório de sucesso, de trabalhar naquilo que escolheu, vai sim parecendo quase um pesadelo para muitos profissionais. Dentro disso, alguns começam a entender que são incapazes ou passam a acreditar que não são bons profissionais. E aí, como eu disse, esse sonho parece que vai se tornando cada dia ali um pesadelo. Com isso, outros acabam fazendo atividades paralelas, dando aula, trabalhando em empresa, fazendo outras coisas para complementar. Quem já não ouviu essa ideia aí de que, viver só de consultório? Eu acho que isso não é possível, não. Eu tenho que fazer outra coisa em paralelo, parecendo até que o consultório é uma espécie de ganho extra, né? E, consequentemente, isso acaba influenciando muito nessa nossa motivação. E eu sei que esse não é um cenário nada animador, mas respira comigo assim, ó. Calma, existe saída e eu tô aqui para ajudar você. Primeiro, pense o seguinte, estar com a agenda vazia não significa que você seja incompetente ou má profissional. Na verdade, pode ser uma falta de conhecimento em relação à própria forma com que você divulga o seu trabalho. E é por isso que aqui eu vou te ensinar como criar formas de divulgar o seu trabalho, que inclui, né, vários e vários instrumentos, coisas que vão, de fato, afastar aí de vez esse fantasma da agenda vazia. E é claro, tá, colega? Claro, não estou falando aqui de nenhuma fórmula mágica, nada mirabolante, nada. Eu estou falando de um método estruturado que, quando colocado em prática de forma consistente, é capaz sim, né, permite criar um fluxo de atendimentos e, logicamente, tudo isso seguindo os princípios éticos que regem a nossa profissão. Dá uma olhadinha nessa história aqui comigo. Eu me formei em 2017 e aí começou aquele medo do tipo, como é que eu vou entrar no mercado agora? Eu ainda não conhecia nada sobre nicho. Um dia eu tive um insight, tipo, sem querer, foi muito acidental, do tipo, não, eu vou criar um Instagram. E comecei a alimentar com aquele negócio que você sempre fala, assim, atendimento adulto, criança, não sei o quê, nananã. Aí não dava resultado, né, assim. Aí eu falava, gente, essa coisa não de postar... dá, né? não dava. Aí eu falei, isso de postar no Instagram é uma besteira, não tá dando resultado nenhum. E de repente eu dei de cara também com o teu Instagram, né? Apareceu lá pra mim, aquela coisa toda, eu falei, tá, o que é isso aqui? Quem sobre é nicho? E aí começou a dar um retorno maravilhoso. Mas isso foi E antes aí... de você entrar no VDC? Só com Não, só eu depois, entrei no já tinha VDC. entrado? Não, foi só vendo os vídeos soltos. Vendo os vídeos Conteúdo soltos gratuito antes. aqui. Isso, conteúdo gratuito, eu vi a coisa do nicho, eu falei, não, tô indo pelo caminho certo, e segui. E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos específicos pro nicho, que as pessoas começaram a compartilhar e comentar nos vídeos, e as parcerias e tudo mais... O que isso representou na sua agenda? Lotou. Literalmente lotou. Sendo que agora tem a questão do valor, né? Que o valor dobrou. Olha, então, eu nunca imaginei que com psicologia desse pra fazer, tipo, num ambiente de uma pessoa que se formou há pouco tempo, entre aspas, né? Com a bebê pequena, que desse pra fazer, tipo, 2 dígitos de faturamento. Na faculdade a gente escuta muito isso. Não, você vai conseguir sim rentabilizar um pouquinho na clínica, mas vai demorar muito. Não, gente, eu tô aqui com uma pessoa que tem 1 ano. Foi rápido. Rápido.
Foi bem rápido. Um ano, né? E Recém-formado. consistente, sim. É, Exato. e fazendo o que precisa ser feito. E pagando o preço. E olhando, e com método, seguindo em frente, colocando aqui aquilo que é possível e colocando energia, amor naquilo que é possível, baseado numa estrutura, o resultado ele é apenas uma consequência disso. E é por isso que eu falo dia após dia, né? Hoje eu tenho várias e várias alunas que podem falar isso. Que sim, que faturam acima de 10 mil reais com atendimento. E vivem bem do trabalho a partir daí. E têm a alegria de falar sim, que são psicólogas. E isso não tem preço, né, gente? Ai, ai! Então, gente, não tenha vergonha de fazer nada que você queira fazer. Mesmo que, assim, as pessoas familiares e amigos digam pra você, ai, nossa, que vídeo horrível que você fez, ou tá engraçada a sua cara ali. Não tenha vergonha, não apague, continue. Ninguém vai nascer sabendo 100% o que tá fazendo, só que isso sempre vai trazer um retorno maravilhoso. E dá para viver maravilhosamente bem da psicologia. Então, assim, não desista da sua profissão. Foque num nicho, numa dor específica, com uma linguagem para aquele público que vai dar certo. Tá bom? Tá Beijo! bom. Tchau! Tchau, tchau! É lindo ver de perto histórias assim. Isso me traz alegria, me traz uma sensação de realização. Porque é lindo ver realmente colegas colocando esse método em prática, vivendo resultados que antes pareciam impossíveis. Alguns colegas que estavam até desanimados, pensando em desistir da profissão. Tudo isso brilha os meus olhos em vê-los realmente fazendo a diferença, atendendo pessoas e sendo, sim, instrumento na vida delas com aquilo que é a profissão que um dia eles escolheram. E tudo isso me dá alegria, me dá força para continuar aqui esse projeto. Mas olha, eu sou mais ou menos como você. Eu sempre sonhei em ser, sim, uma profissional de sucesso e atuar naquilo que é a profissão dos meus sonhos. Eu comecei a minha carreira na psicologia antes mesmo de entrar na faculdade, acredita? Olha, isso aconteceu no ano 2000. O meu segundo emprego da vida foi como recepcionista numa empresa de RH aqui na minha cidade. E lá, eu estava nessa época ali de fazer vestibular, eu tinha feito o meu primeiro vestibular para nutrição, não tinha passado. Eu comecei a ter contato com o trabalho de uma psicóloga e 2 estagiárias que tinham lá. E não demorou muito para eu me encantar com aquilo, né? Eu achava incrível todos os processos, a seleção, tudo aquilo que eu via ali, elas praticando dentro daquilo que era o trabalho delas. E logo isso me interessou e me veio a oportunidade de pensar, poxa, se eu já estou aqui, vou fazer faculdade agora, de psicologia. E foi assim que eu escolhi a nossa profissão. Bom, só que logicamente dentro disso, quando eu comecei e tomei essa decisão, eu já comecei a ouvir algumas conversas do tipo, e psicologia? Será que isso é profissão? Ah, mas não dá pra viver disso não, né? Psicologia? Ah, isso não é assim coisa pra hobby e tal. Demora anos demais, tempo demais pra se ter retorno. Será que é possível viver, ter sim os sonhos? Eu fiquei assim, poxa, será? Né? Me deu medo. E logo após isso, me deu um certo até desânimo. Não sei se você se sentiu assim também quando você decidiu pela sua profissão. Mas claro, né, eu comecei ali na faculdade, entendi que realmente aquilo era o meu caminho, mas eu comecei com esse foco. RH, foram pelo menos uns 3 anos ali, até que lá para o final da universidade, entre 6º, 7º, já caminhando ali para o 8º período, eu entendi que não, né, existia um outro caminho para mim. E eu comecei a visualizar a possibilidade de ir para a clínica. E foi assim que em 2006 eu já saí decidida. Abandonei o RH, né, eu já tinha ali vários anos, mais de 5 anos de atuação em empresas dentro do RH, mas eu entendi que não, que eu queria sim fazer diferença na vida de pessoas. Eu falava que eu queria trabalhar com quem de fato queria, né? Mas enfim, em 2006, 2 meses depois de ter concluído, né, todo o processo ali da formatura, peguei meu CRP e logo comecei no meu primeiro consultório. Como é que eu comecei? Juntamos eu e mais 2 amigas. A gente saiu pela cidade e pensou assim, poxa, a gente tem que começar. Vamos começar sublocando um consultório. E, do nada, nós decidimos por um lugar. Por que eu falo que do nada? Porque não tinha estratégia, não tinha definição, não tinha modelo de negócio, não tinha planejamento. Zero absoluto. A gente saiu pela cidade, olhou algumas opções e decidiu por um lugar ali. Claro, né, que um projeto feito tanto na intuição,
era muito difícil, né, colega, ter algum tipo de resultado. E, logicamente, zero, né, os pacientes não chegaram. E eu me lembro exatamente, assim, de ficar naquela expectativa de, poxa, agora eu comecei no consultório, né, o que vai acontecer e tal. Ligava para a secretária para perguntar se alguém tinha agendado alguma coisa. Zero, ninguém agendava nada. E eu me lembro até de algumas vezes ir para lá, para ficar lá estudando, para dar aquela sensação de que eu tinha um trabalho, né? Até porque, né, existia uma pressão imensa da minha família, porque eu tinha acabado de deixar salário fixo, férias remunerada, 13º, tudo para agora ter uma conta, salário, né, no final do mês, certinho ali na conta, para daqui a pouco passar a ter uma conta que eu tinha que pagar todo mês, sem entrada para sair, para ter ali, né, o custo disso feito. Você pode imaginar qual era a realidade que eu vivia nesse tempo. Dentro disso, eu imaginei e falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E, né, parece que é um caminho quase lógico pra gente, eu acabei já de cara também, menos de um mês depois, me matriculando na primeira pós-graduação, que eu entendi ali que eu tinha algum tipo de afinidade. Só que pra mim, eu entendia que, poxa, eu vou pra pós, eu vou ter paciente, eu vou começar a atender, minha vida vai ser ótima, perfeita. Só que não, né? O que aconteceu? Eu comecei na pós, atendia pela clínica social ali da pós-graduação, os primeiros pacientes começaram a aparecer, mas muito dentro dessa ideia do valor social, e aquilo que eu recebia ali não pagava nem a base, assim, daquilo que eu tinha, no mínimo, que era o custo de aluguel com o consultório. Bom, os anos foram passando, né, o tempo foi passando ali, e eu me sentindo totalmente perdida, sem saber exatamente o que fazer, apareceu uma seleção de um grande plano de saúde aqui da minha cidade. E aí, pra mim, veio aquela ideia de, poxa, uau, isso é a minha salvação. E aí eu fiz lá todo o processo seletivo e fui aprovada naquilo que eu acreditava que seria a solução para todos os meus problemas. E eu entrei para o plano de saúde. Bom, se você já atendeu o plano de saúde, você provavelmente sabe o que é, né, de fato, você ganhar ali, às vezes, 15, 20, 30 reais por uma sessão. E é claro, né, que eu imagino que nenhum de nós estudamos 5 anos, estamos fazendo, às vezes, mais cursos de especialização, investimos, sei lá, mais de 80, 100 mil reais em todo esse nosso processo de formação para, de fato, receber um tipo de valor desse por hora. Mas eu via, né, que essa era uma saída para mim e eu entendo que esse foi um ciclo que durou aí pelo menos por 4, 5, uns 7 anos de atuação. Só que dentro desse princípio aqui, o que aconteceu? Eu sempre atendi em clínica nesse tempo e eu comecei a ver os outros colegas ali próximos, né? Tinha uns 20 psicólogos lá nessa clínica, era uma clínica relativamente grande. E o que eu comecei a perceber é que a maioria deles vivia uma realidade muito parecida, né? Tinham um ou outro paciente particular, o grande volume deles ali eram os pacientes de plano deles mesmo, plano jurídico, enfim, né? Eu via que era mais ou menos aquela realidade. E aí começou a vir para mim aquela ideia de, poxa, será que viver de psicologia é exatamente isso aqui? Será que é esse realmente aqui o motivo, né, que eu dediquei tanto tempo, estudei, fiz tantas coisas? Bom, chegou o ano de 2012 e nesse ano eu falo que foi o pior ano da minha vida profissional. Por quê? Porque a minha segunda filha nasceu, né, eu tenho 2 filhos, e em 2012 a minha filha nasceu, e eu me vi, né, com aquela realidade. Eu tinha 30 anos de idade, 7 anos de formada já em psicologia, 2 filhos pequenos, sendo que a Bia, né, minha segunda filha, tinha meses de nascida quando me veio essa ideia de, poxa, o que eu fiz até aqui? E eu ainda dependia da ajuda da minha mãe, da minha sogra, de amigos, de pessoas que pudessem ficar com as crianças para mim, para que no mínimo eu pudesse ir para o consultório atender. E claro, né, cada um tem a sua realidade, mas para mim isso era um sinônimo muito grande ainda de que eu não tinha realização financeira, eu não tinha liberdade financeira, eu não tinha essa ideia de alguém que eu pudesse, de fato, né, arcar ali. Claro que a família fazia isso com bom gosto, mas eu acho que se questionavam também na ideia de, poxa, já passou tanto tempo, né, será que não estava realmente na hora de existir ali uma independência? Mas enfim, eu falo que 2012 foi o pior ano da minha carreira até aqui, porque de verdade também representou para mim aquilo que eu falo, né, de o ano do chega. E colega, eu acho que o ano do chega para todo mundo e precisa chegar. E 2012 foi o meu ano do chega. Eu comecei a entender que tudo aquilo que tinham me orientado até então, que era estuda, se dedica, eu fiz faculdade à noite, sempre tirei boas notas, mesmo trabalhando, estudando fim de semana. Então agora eu preciso aprender mais. Então fui para pós-graduação, fazia supervisão, fazia terapia pessoal, tudo aquilo que teoricamente era o mais indicado para se ter resultado no consultório, eu já tinha feito. Mas o resultado não vinha. E aí eu comecei a me perguntar, o que está errado? Ou, o que falta?
E claro, né, eu preciso te dizer, e te falo isso com muito amor, que nessa época eu comecei a me questionar muito. Primeiro, se eu era realmente boa o suficiente, se eu era uma boa profissional, se eu tinha feito uma escolha certa mesmo. E eu posso dizer que eu pensei em desistir da nossa carreira. Eu falei, poxa, se é para ser assim, depois de tanto tempo a coisa não vira, será que de fato, será que não é a hora de pensar em, sei lá, abrir uma loja, trabalhar com outra coisa, fazer alguma outra coisa para que eu pudesse ter o mínimo, tá? Eu tô falando do mínimo, de um básico, para sustentar a minha vida, minha casa, meus filhos, as coisas que eu sentia ali que eram importantes para mim. Mas eu olhei e falei, poxa, eu já investi muito até aqui. O que que falta? E essa pergunta do que falta me fez começar a refletir sobre algumas coisas. Até então, eu tinha percebido o seguinte, poxa, tá, tudo bem, tudo que eu fiz foi para melhorar a minha habilidade técnica, o meu atendimento técnico. Confiando naquela ideia do boca a boca. As pessoas vão encaminhar outras, nossa, eu estou sendo conhecida e tudo mais. Só que como eu atendia por plano de saúde, o que acontece? A pessoa, quando ela te encaminha um colega, um amigo, alguém que você atende essa pessoa aqui, X, por plano de saúde, é natural. Ela encaminha outra pessoa já falando assim, olha, vai lá na psicóloga fulana porque ela atende pelo seu plano. E aí eu comecei a perceber que todas as pessoas chegavam a mim não pelo meu nome, não pela Rosane, e sim porque a Rosane atendia o plano X. E por mais que eu me dedicasse a fazer o melhor trabalho do mundo, eu não conseguia mudar esse posicionamento, porque sempre tinha uma relação muito direta ali em relação ao próprio plano de saúde. E claro, dentro dessa perspectiva, o meu maior sonho nesse tempo era me descredenciar. Eu ganhava uma média aí entre 15 e 18 reais por sessão, estou falando de 2012. Então, a minha vontade era sair e eu me via cada vez mais afundada dentro daquele lugar ali. Foi então que eu comecei a entender, poxa, se ninguém me conhece, ou se as pessoas só vêm até mim por causa do plano, o que eu preciso fazer? E aí vem um insight importante para mim que eu quero compartilhar contigo. Eu percebi que eu era uma psicóloga invisível, que eu era só mais uma na multidão, igual a todos os colegas que estavam ali executando serviços muito parecidos, falando coisas muito parecidas. E desse jeito eu ia permanecer mais 5, 7, 10, sei lá quantos anos vivendo uma realidade muito igual. Dentro disso, eu comecei a entender que, poxa, qual é o primeiro passo para deixar de ser invisível? Eu comecei a perceber que, poxa, poderia ser me tornar visível. E 2012 me marcou muito, porque quando chegou em dezembro, eu falei o seguinte, a vida é feita de decisão. E algumas vão ser fáceis, né, para serem tomadas. Outras a gente vai ter que tomar no risco, porque não se tem todos os instrumentos, todas as certezas para que a gente possa, de fato, tomá-las. E aí, em dezembro de 2012, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida e da minha vida profissional até aqui. Eu decidi me descredenciar do plano. Aquilo para mim trazia uma falsa segurança e eu sabia que eu precisava sair daquilo para, de fato, me mover na direção daquilo que eu gostaria. Quando virou janeiro de 2013, eu tinha 0 pacientes. 0. Eu comecei, depois de 7 anos de formada, do absoluto 0. Mas com uma visão diferente. Principalmente dessa ideia de que eu precisava me tornar visível. Dentro disso, meu primeiro caminho para trazer essa ideia da visibilidade foi a ideia da parceria. E olha, eis aqui, olha para cá, eis aqui, uma pessoa super tímida, super reservada, que eu falo que tem muita facilidade de entrar caladinha, mudinha ali e sair do mesmo jeito. Pode não parecer, mas é um trem de habilidade imensa aqui, todo bom em santo dia. Mas eu não tinha essa facilidade de chegar em pessoas. Mas o meu desejo de fazer a minha carreira dar certo me fez romper com essa barreira. E o primeiro caminho que eu busquei, né, para fazer assim, esse movimento de me tornar visível foi parcerias com as mídias locais aqui da minha região. Rádio, depois eu fui para TV, enfim. E os primeiros resultados começaram a acontecer. Primeiro, pelas parcerias. Segundo, pelos processos de próprio network que eram feitos ali nesse caminho. As pessoas começaram a me ver de uma maneira diferente. E nisso, os primeiros pacientes começaram a chegar. E mais ou menos ali entre finalzinho de fevereiro de 2013, eu tive o meu primeiro faturamento exclusivo de pacientes particulares desse tempo. E a média de salário que eu ganhei, né? A média de faturamento, não é salário não, inclusive na aula de sexta-feira eu vou te falar sobre isso. A minha média de faturamento foi de mais ou menos ali R$ 1.080. E claro, isso me trouxe uma nova luz. Começou a me dizer que tinha algo ali. E aí eu intensifiquei esse caminho. Ainda não tinha um caminho tão forte de redes sociais como tem agora, mas enfim, eu comecei a perceber que meu lema
eu preciso tornar o meu nome, a minha marca, visto pelas pessoas que de fato se interessam e, logicamente, poderiam pagar pelo meu trabalho. E esse caminho começou, né, principalmente ali por volta de 2013, quando chegou mais ou menos ali em setembro de 2013, eu já tinha uma média de faturamento de mais de R$3.000 e eu comecei a entender que realmente existia esse caminho, fortalecia esse caminho. E em setembro de 2015, né, mais ou menos 2 anos depois, eu faturei pela primeira vez a minha marca de R$10.100 com o consultório. E, logicamente, aqui eu tinha entendido que eu já tinha dominado essa arte de captar pacientes, de fazer network, de fazer parcerias. Já tinha começado também um movimento usando redes sociais para isso. Mas olha só o quanto a nossa vida é interessante, né? Eu entendo, e vou te falar sobre isso, que um consultório de sucesso ele precisa ter 3 pilares. Até aqui, eu já tinha dominado um primeiro pilar, que é a divulgação, a captação. Eu já tinha dominado também a arte de fidelizar. Eu já tinha muito essa ideia de pacientes que começavam e terminavam o acompanhamento, que propagavam esse trabalho, que traziam outros. Mas, colega, eu terminava de atender uma tarde lá. Terminava ali, tudo bem. Aí, às vezes, né, o marido passava com as crianças e bora pro shopping. Eu pegava ali, às vezes, aquilo, né, que eu tinha recebido no dia do consultório, ia no shopping. Aí, lá no shopping, né? Mulher, aí via uma bolsa, às vezes via um sapato, eu passava no mercado e comprava as coisas para casa com aquele dinheiro que eu tinha acabado de receber. Enfim, resumindo, eu comecei a me ver nessa época, entre 2015 e 2016, principalmente 2017, com faturamentos assim que eu nunca imaginei que eu poderia no consultório, mas devendo cheque especial, cartão de crédito. Por quê? Porque eu não tinha entendido ainda o princípio da gestão. E eu me tornei uma pessoa consumista, posso assim dizer, e, logicamente, né, eu não tinha essa visão de que o dinheiro do consultório é do consultório e o dinheiro da Rosane teria que ser da Rosane. Bom, eu estou te explicando tudo isso, por quê? Porque a partir desses princípios eu fui percebendo que existia sim um método ali, um método que era capaz de verdade de colocar para outros colegas uma possibilidade de, ao colocá-lo em prática, viver sim essa realidade, ter um faturamento, mas mais do que simplesmente ter um faturamento, ter sim um retorno dos atendimentos através da fidelização dos pacientes e principalmente, né, uma vida financeira mais estável e equilibrada, que foi o que eu aprendi, principalmente aí em 2017, quando eu acordei, né, que o dinheiro do consultório precisa estar separado daquilo que é o meu ali. E aí eu consegui colocar as contas em dia e a vida seguiu. Bom, claro que eu estou falando de uma metodologia que é fruto de anos de dedicação, de muita mão na massa, de muita testagem, né, para que as coisas realmente pudessem acontecer. E quais são os grandes diferenciais? Que é o que a gente vai começar a fazer agora, que eu quero que você entenda aqui. É a possibilidade, sim, de colocar esses 3 pilares e, de fato, ter um consultório sólido, consistente, uma carreira consistente. E é esse o meu grande objetivo e é isso que eu quero te inspirar aqui. Não um consultório que vai durar 6 meses, não uma agenda cheia que é só por uma semana. Não, eu quero te desafiar a pensar e sonhar na realidade de ter sim uma carreira estável, sólida, crescente, na qual você possa, né, decidir quando você vai parar, se vai parar e quando vai ser ali os seus atendimentos, mas muito mais por decisão e não por esse sentimento de fracasso ou de frustração. E dentro de tudo isso, né, eu me sinto realizada em estar aqui compartilhando com você esses princípios, porque eu sei que isso pode resgatar de alguma forma esse brilho nos olhos. E eu sei também, né, que existe para mim um sonho muito real, de que as pessoas lá fora possam entender o quanto é importante, sim, de verdade, cuidar da saúde emocional. Que a saúde emocional no mundo, no Brasil, na sua cidade, na minha cidade, seja vista como algo tão importante, como hoje a gente já entende, né, que o cuidado da saúde física também é. E dentro disso, eu tenho orgulho imenso, né, de estar formando essa grande comunidade de profissionais que entenderam esse chamado, que entenderam esse propósito maior e que querem sim ser parte e ser instrumento disso. E é por isso que desde 2018, janeiro de 2018, eu estou aqui treinando e ensinando profissionais. Nós já temos mais de 2.000 alunos aqui que estão seguindo essa metodologia, que estão fazendo a diferença em todas as regiões do Brasil. E eu quero dizer que sim, é possível que nós, psicólogos, possamos de verdade caminharmos juntos, né? Eu sei que existe uma ideia aí de que psicologia é uma classe desunida, mas não. Nós vamos formar aqui, estamos formando diariamente
uma grande comunidade. E isso só vai acontecer se nós caminharmos juntos uns com os outros, um pegando na mão do outro e fazendo aquilo que precisa ser feito da maneira correta. E é isso que eu preciso dizer. Mas olha, antes de explicar o método, os fundamentos, por que ele funciona, por que ele é capaz de funcionar tanto para alguém que é recém-formado, tanto para alguém que já tem mais anos de atuação, deixa eu te explicar por que a forma tradicional, né, de começar ou de crescer no consultório normalmente não funciona ou não funciona tão bem, né? De alguma forma, eu falo o seguinte, se eu tivesse aprendido isso lá no começo, se eu tivesse aprendido isso, né, quando eu me formei, eu teria economizado anos e mais anos de atuação. Mas tá tudo bem, né? Na forma tradicional de começar no consultório, o que normalmente a gente faz? A gente vai ali, né, fazer uma transição de carreira, começar. A gente vai ali, aluga uma sala, ou monta uma sala, ou subloca uma sala, naquilo que acha, né, entre aspas aqui, que é o melhor dos lugares. Pergunta como é que eu sei disso, né? E aí vai lá. Decide pelo lugar, faz os cartõezinhos, às vezes faz um folder, ou começa a rede social, né? Começa ali algumas publicações aleatórias no Instagram, no Facebook, e tá tudo bem, e vai ali, ou de cara, né? Já se matricula também numa pós-graduação e começa esse trabalho. Por outro lado, os resultados começam a acontecer? Nada ou quase nada, não é, colega? E é claro que antes, né? Há uns 20 anos atrás, tudo isso realmente tinha um impacto muito maior. Mas hoje, as coisas estão num outro caminho. E de alguma forma, por que agora está diferente? Eu preciso dizer que sim, existe concorrência. Olha, ter pós-graduação, uma técnica, hoje não é visto mais como um grande diferencial. É visto como uma necessidade praticamente básica. Ser referência, fazer um atendimento de referência é uma obrigação, não é mais um diferencial de trabalho. E é claro, né, as coisas não estão tão simples, porque as pessoas hoje têm um acesso a toda a informação de uma maneira totalmente diferente. As redes sociais, a própria internet, tudo isso aqui está para colaborar. E olha, de verdade, se ter mais um curso fosse de fato o que, de alguma maneira, poderia fazer com que os profissionais, principalmente da nossa área, pudessem ter resultados incríveis, a vida seria bem diferente. Até porque você já provavelmente percebeu, né, que os cursos estão aí cheios, sejam online ou presencial, principalmente as pós-graduações estão lotadas. Se isso fosse o grande diferencial, a maioria dos psicólogos teriam resultado. E a gente tem percebido aqui que é exatamente o contrário disso, né? Então, o que eu preciso dizer? Ter um atendimento eficaz, ter uma técnica de excelência é básico. Isso não é mais um diferencial para você. E é claro, né, que tornar o seu trabalho conhecido é que vai fazer com que as pessoas tomem uma decisão de saber de verdade se você é o psicólogo, é a psicóloga mais adequada para atendê-lo. E é indiscutível que tudo isso hoje faz diferença sim na hora que o seu paciente vai optar por você ou às vezes até mesmo por uma outra pessoa ou algum outro profissional. Faz o exercício comigo. Quantas pessoas, né, ou quantos cartões de visita de alguém, alguma coisa desse tipo, você tem aí na sua bolsa ou na sua carteira hoje? Praticamente nenhum, né? Agora, eu sei também que existe uma ideia de que, poxa, será que psicólogo pode fazer divulgação? Será que é proibido? Será que não é? Primeira coisa que eu quero te dizer é que muitos de nós não entendemos o que é de fato divulgar um trabalho. Alguns acreditam que fazer divulgação é ficar postando assim, agenda de, hoje é outubro, agenda de novembro aberta, faça terapia, agende sua sessão. Colega, isso não é fazer divulgação, isso é simplesmente fazer uma propaganda barata de vendas. Agora me diz, se as pessoas nem muitas vezes sabem o que é psicólogo, o que é psicoterapia, por que elas precisam disso e como isso pode ajudá-las, será que faz algum sentido ficar postando isso na rede social e sentar e esperar que alguém procure o seu serviço por causa disso? Será? Será? Agora, por outro lado, a gente tem visto sim, né? Passei algumas informações para você, inclusive nessa aula aqui, que tem buscado, que tem aumentado sim a busca das pessoas pelo nosso tipo de trabalho. E você provavelmente já atendeu no consultório pessoas falando assim, poxa, se eu soubesse que esse trabalho aqui ia me ajudar tanto, eu teria até vindo antes. Agora me diz, se você não se posicionar, e eu vou falar um pouco sobre isso aqui, se você não se mostrar, como é que essas pessoas, que são provavelmente as pessoas certas, vão encontrar o seu trabalho? Preciso te dizer que se a gente continuar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, insistindo nos mesmos processos, nós vamos ter, de verdade, muito mais dificuldade do que aquilo que a gente precisa. E é claro, né, que
que eu quero de verdade que você tenha resultado com aquilo que é a profissão que um dia você escolheu. E é por isso que eu vou te dar um panorama geral do que é o método VDC e mais ainda, por que realmente a ideia de colocar esses 3 pilares em prática pode ser sim o grande diferencial aí da sua carreira. Então, vamos lá! Eu sei que esse primeiro princípio que eu quero que você anote aí parece até contraintuitivo para você. Eu sei, mas anota aí. Se você tem um consultório, e quando eu falo de consultório, eu não estou falando de 4 paredes físicas, tá? Você pode ter hoje o seu atendimento 100% online. Eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de atendimento de pessoas. Se você atende pessoas, ou seja no seu consultório que você tem aí a sala só para você, seja percentual de clínica que você paga para algum lugar onde você loca, seja por sublocação, enfim, minha colega, anota isso aí que é importante e a gente vai começar agora a fazer um exercício. Se você atende pessoas, anota aí, você tem uma empresa. Anota isso que é fundamental para você. E olha só, provavelmente você hoje é uma empresa de uma pessoa só, que eu costumo brincar, que é uma eu-presa. É você. Mas enfim, toda empresa só sobrevive se tiver planejamento, organização, metas, plano de negócio, plano de marketing, tudo isso mais ou menos estruturado. E dentro desse princípio, um consultório de sucesso que segue, anota aí, que segue esse método, ele tem 3 pilares importantes. Anota aí. Aí, acho que vocês estão me vendo. Deixa eu trocar essa caneta aqui para pegar uma mais forte. Aqui eu vou te ensinar a base de um consultório que é capaz sim de faturar 10 mil reais por mês. Por quê? Porque ele tem base, olha aí, né? Tá construído dentro daquilo que de fato é sólido para você. Dentro disso, o primeiro pilar aqui de um consultório de sucesso, então coloca aqui, ó, consultório de sucesso em psicologia. Primeiro pilar aqui é a divulgação. É a divulgação inteligente do seu trabalho. Anota aí. Divulgação inteligente. O que é a divulgação inteligente? É você focar o seu trabalho, direcionar o seu trabalho para aquele público, para aquele grupo de pessoas que de fato tem interesse e mais ainda, estão com alguma dor ou alguma dificuldade que o seu trabalho é capaz de ajudá-las. E tudo isso aqui começa numa palavrinha linda que eu quero que faça parte aí da sua realidade agora, chamada posicionamento. A divulgação é sim a arte de captar pacientes, de trazer essas pessoas certas e com isso manter sim a sua agenda cheia e estável. Começa aqui. Outro ponto fundamental, o nosso segundo pilar, é sim um atendimento de excelência. Esse atendimento de excelência, eu quero que você divida, Rosane, em um princípio básico chamado fidelização. Vou te explicar o que é fidelização. A fidelização é a capacidade que você vai ter como profissional, através desse atendimento de excelência, de sim fazer com que o seu paciente ele chegue e você caminhe com ele até o final do tratamento dele. Que essa pessoa vai chegar para você com uma queixa, com uma dor, com uma dificuldade e que você caminhe com ela aqui dentro de um processo, chegando no final, no qual ele tem ali, trabalhado essa dor, trabalhado essa dificuldade, quando se chega ali de verdade dentro da alta terapêutica. Aqui, dentro de fidelização, a gente precisa começar a entender o seguinte: as pessoas têm dificuldades, têm as dores, têm tudo aquilo que a gente levanta aqui e até nos auxilia muito nesse processo da divulgação. Mas claro, elas estão em busca de possíveis resultados com o nosso trabalho.
Além disso, é importante que você ofereça, dentro da fidelização, uma verdadeira experiência de atendimento para esse cliente. E essa experiência de atendimento, colega, ela vai muito além da sua habilidade técnica científica, vai muito além da abordagem técnica que você usa. Claro que isso é um elemento importante, fundamental, mas dentro de fidelização, nós estamos falando muito mais sobre essa experiência que você é capaz de gerar para o seu paciente. Primeiro, por exemplo, um exemplo clássico aqui de fidelização, os processos que envolvem a chegada dele no seu consultório, que envolve, às vezes, a chegada dele no seu consultório online. Você trabalha ali com uma confirmação de sessão, você trabalha com a ideia, sim, de ter um relacionamento pré-sessão com esse paciente, informando tudo aquilo que ele precisa saber para ele chegar numa primeira sessão ou numa primeira consulta com você. Enfim, qual é a experiência que você gera para que essa pessoa ela se sinta acolhida, ela se sinta entendida, ela se sinta compreendida, ela se sinta num ambiente que realmente é gostoso, que faz diferença para ela e que gere nela uma experiência tão gostosa que claramente, né, o fator técnico junto com isso a conduz nesse resultado. E é claro que aqui tem a ver muito com a sua habilidade, né, a sua habilidade no ser terapeuta e, logicamente, em como você consegue ali promover isso para os seus pacientes, desde o primeiro momento, desde quando essa pessoa chega para você, desde quando você abre a porta para ela entrar dentro do consultório. Tudo isso aqui envolve, né, uma experiência linda, de excelência desse atendimento, que vai fazer sim com que essa pessoa seja uma propagadora do seu trabalho. E você pode ter certeza, clientes com resultados, né, pacientes com resultados, eles farão toda a diferença no seu crescimento. E é por isso que, de verdade, esse aqui é um pilar fundamental do nosso trabalho. Além disso, a gente chega aqui numa outra base, que é a gestão eficiente. O que é a gestão? É a sua capacidade de organização, é o planejamento da sua carreira, é você ter uma clareza de modelo de negócio. Vou simplificar para você aqui o que é modelo de negócio. É simplesmente você entender quem é a pessoa que você quer atender, qual é o tipo de dor ou dificuldade, que aí a gente vai entrar no caminho que eu vou te explicar aqui, que é sobre o nicho. A partir daqui, entender quais são os tipos de serviços que você pode oferecer. Sabia que você pode ir além do atendimento individual? Você pode atender os pacientes em grupos, você pode ter os seus cursos, você pode ter os seus livros, você pode ter grupo de desafio. Enfim, dentro do seu modelo de negócio que está aqui dentro da sua gestão, você pode ter vários tipos de serviços, parcerias, enfim, uma série de processos, além de definir de uma forma muito mais clara qual é o valor a ser cobrado. Isso também está dentro de uma gestão eficiente. Metas, planejamento, organização, tudo aquilo que é base também, né? Que é o coração de uma empresa ali, que de verdade cresce, que prospera, que avança. E tudo isso é possível e é importante para você dentro do seu consultório, mesmo que hoje a sua empresa seja uma eu-presa, só você ali atendendo. Então a gestão é um ponto fundamental para manter esse coração. Porque se você não tem um controle de entradas, de saídas, de contas que você precisa pagar, dos impostos ou tudo isso, de alguma forma você pode colocar muito em risco todo o seu processo aqui do consultório. Bom, esses são os 3 pilares para sim, de verdade, você construir um consultório que fatura acima de 10 mil, mas simplesmente de uma carreira crescente e próspera. E mais ainda, em todas as nossas aulas aqui, ao longo do treinamento Acelera, nós vamos falar desses pontos aqui, dentro daquilo que tem relacionado a cada um desses 3 pilares. Hoje, o nosso encontro vai focar nos primeiros passos aqui de uma captação, né? Como você chama a atenção dessas pessoas certas, divulgando o seu trabalho para essas pessoas e fazendo com que, de fato, elas tenham você como uma grande referência profissional e, consequentemente, façam o trabalho contigo aqui no atendimento de excelência, sejam fidelizadas, cresçam o trabalho. E, lógico, isso vai te formar uma base indiscutível, né, de possibilidade de resultado. Vamos lá. A primeira parte para você de verdade divulgar o seu trabalho de forma eficiente, e por que eu chamo de inteligente aqui? Não é aquela ideia de sair atirando para todos os lados, né? De colocar no cartão de visita que atende criança, adulto, idoso, faz avaliação, faz um monte de coisa. Não, é direcionado. E essa direção, ela começa com uma palavrinha linda aqui, ó, que eu quero que você anote, chamado posicionamento. Posicionamento. O que é posicionamento?
é a forma com que você, ó, presta atenção que eu falei, com que você decide, com que você realmente escolhe que você vai ser vista. Eu comecei a me posicionar lá em 2013, quando eu fiz toda aquela virada que eu te falei, como uma profissional, referência, uma profissional, né, uma psicóloga, referência naquilo que é o tratamento para o controle da ansiedade. Então eu comecei a me posicionar e isso fez toda a diferença ali na minha atuação. Agora, me diz, num mar onde tudo parece muito igual, né? Num lugar onde parece tudo igual, o que vai fazer o seu colega decidir por você e não por uma outra colega, né? O seu paciente decidir por você e não por uma outra colega, por uma outra pessoa. O que vai fazer diferença? O que toca para você um elemento diferencial que você entrega, que é único, que é específico, que é exclusivo, ético, lógico, mas que obviamente torna você alguém que é diferente da multidão que está ali fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, pense o seguinte, posicionamento é como você quer ser visto. Você quer ser lembrado como referência em quê? Como que eu posso te ajudar a decidir isso aqui? Você precisa ser alguém focado na ideia de que as pessoas vão buscar o nosso tipo de trabalho porque elas têm um problema, uma dificuldade, elas têm uma dificuldade a ser resolvida. E aí você passa a se posicionar como alguém que tem um trabalho específico para resolver essa dificuldade. Como fazer isso, Rô? Calma. Nós vamos começar esse processo de posicionamento decidindo, deixa eu pegar até uma outra caneta aqui, vermelhinha, decidindo o seu processo, através da escolha do seu nicho. E claro, tá? Vou te ensinar sobre nicho aqui de uma forma simples, descomplicada, tranquila. Inclusive hoje aqui nessa aula tem exercício prático para você baixar e fazer o seu exercício. Com certeza a partir daí começar todo esse seu processo de definição, mas eu vou te explicar o nicho, tá? Nicho é uma área, uma parcela do mercado, né, que envolve pessoas que você de fato vai se posicionar como alguém referência numa dor ou problema. Que pessoas têm? Então aqui dentro a gente tem dois conceitos importantes, nicho e público-alvo. Então, nicho, a área, é a dificuldade, é o assunto maior. Público-alvo são as pessoas que vivem alguma coisa na prática delas relacionados àquilo que é essa dor ou dificuldade dentro desse assunto maior. Bom, mas calma, eu vou te dar uma ótima notícia agora. Tá pronta? Tá pronto? Olha só. Nicho tem uma relação íntima com a própria demanda, com a queixa que normalmente os pacientes nos trazem. Então, se você já atende há mais tempo, eu vou te dar aqui algumas orientações de como pode facilitar para você, a partir daqui, essa ideia da escolha do seu nicho. E vou falar para você que está começando agora também, eu estou fazendo transição. Calma. Primeiro passo é pensar o seguinte, bom, quais são as queixas mais comuns que você já atendeu no consultório? De uma maneira geral, as pessoas vão chegar até nós com queixas no relacionamento ou por algumas questões de relacionamento dos mais diversos, né? Relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento do casal, relacionamento porque não tem, né? Às vezes a pessoa quer se relacionar, mas não consegue. Enfim, dentro de relacionamento temos várias oportunidades aqui de nichos e subnichos. Além disso, outras queixas bem frequentes, questões que envolvem a saúde física. Às vezes os próprios transtornos, ansiedade, depressão, né, que está ligado aqui não só saúde física, mas uma ideia mais de saúde emocional e saúde física, mas está aqui ligado a quê? Ansiedade, depressão, estresse no trabalho, várias relações aí com essa ideia principal aqui dos transtornos, ou de dores crônicas, enfim, várias situações que envolvem mais aí a ideia da saúde, tanto física quanto emocional. Outro pilar muito forte dentro da escolha do nicho aqui, que tem uma relação muito grande com uma dor específica do público, são as questões que envolvem o trabalho, né? A própria orientação de carreira, que é um serviço dentro do nicho saúde emocional e carreira. Tem a ideia aqui da ansiedade no trabalho, tem às vezes questões de depressão que afetam o trabalho, tem a própria questão aqui do estresse, do esgotamento, síndrome de burnout, então, vários assuntos ligados a essa questão do trabalho. Tem uma relação direta também.
Então, eu quero que você comece a perceber aqui, nesse nosso primeiro movimento, que o nicho tem uma relação íntima com as próprias demandas, com as queixas, com os motivos que levam as pessoas a assim buscarem o nosso trabalho. Outro princípio, né, que tem uma relação muito grande com essa questão aqui do nicho. Às vezes, você tem afinidade, é natural seu. E isso, por exemplo, se você ainda não atendeu ou está fazendo uma transição, você pode começar a definir o seu nicho por aqui. Você tem uma afinidade com o assunto. Digamos que você entre ali numa livraria e você vai buscar assuntos sempre, né? Os seus livros de preferência sempre são sobre o assunto X. Então, às vezes, o assunto X tem uma relação tão grande para você que você pode definir o seu nicho baseado nas suas afinidades. Outro princípio para te ajudar nessa definição do assunto aqui, você pode decidir o seu assunto baseado simplesmente nas histórias que você mesma já viveu, em situações da sua vida, em situações que você já se viu nesse lugar. Por exemplo, eu decidi o meu nicho por uma história pessoal, né? Eu já tive várias situações de ansiedade, me vejo muito, né? Principalmente no começo, me via muito nesse lugar de alguém que ficava com medo de tudo que poderia acontecer, um pensamento futuro recorrente sempre negativo, enfim. Eu entendi que eu já tinha resolvido, já tinha feito vários processos ali e que eu tinha, assim, naquele momento, uma habilidade maior para ajudar as pessoas dentro disso e eu escolhi meu nicho baseado nisso. Significa que até as nossas histórias, olhar para dentro, né, e eu falo que esse é o nosso caminho para a escolha do nicho, é entender também as nossas inspirações, as nossas motivações, às vezes o nosso próprio grande porquê em ser psicólogo tem relação com o assunto que mais nos interessa, isso pode ser um caminho para a definição do seu nicho. E por fim, você pode escolher baseado numa ideia de mercado. Poxa, na minha região ou na minha cidade tem poucas pessoas falando sobre X. Às vezes, X tem a ver aí com aquilo que é o seu nicho. E aí, para te ajudar, né, para você sair daqui hoje, entendendo exatamente esse conceito do nicho, e mais do que entendendo, colocando isso em prática e vendo isso aí dentro da sua possibilidade, eu vou te mostrar o seguinte aqui, ó. Então, como eu falei, a maioria dos nichos tem uma relação direta com saúde, anota aí, relacionamento, ou trabalho, né? Carreira. Vamos pôr carreira aqui, que é melhor. Ó, dentro de saúde poderia entrar todos os princípios aí da psicoterapia com a criança, né? Tudo que envolve adolescentes, enfim. Aí a gente entra no outro ponto aqui. A gente tem as dores e agora, para o estudo do público-alvo, nós vamos entender aqui, ó, que existem normalmente 4 faixas etárias, que são as características, faixas etárias. Não sei se vai dar para ler aí, mas tá aí, 4 faixas etárias. Tá dando para ler, então tá bom. Tô me falando que tá. Coisas de ao vivo, né? Mas enfim, 4 faixas etárias. Dentro disso aqui eu vou te dar alguns exemplos para te ajudar. Digamos que você decida por atender, né, ou queira ser referência dentro do assunto relacionamento. Dentro de relacionamento, digamos que você queira atender pessoas que queiram, né, que tenham alguma dor ou dificuldade dentro de relacionamento afetivo. Aí você poderia focar aqui todo o seu trabalho para um público-alvo que seriam, que dentro de relacionamento você vai trabalhar com mulheres, numa faixa etária entre 25 e 45 anos. Aí você tem aqui uma ideia do seu público, mulheres que vivenciam alguma dor ou dificuldade na área do relacionamento, que tem a ver, né, com questões emocionais, autoestima, enfim, e que estão mais ou menos dentro dessa faixa aqui. Não, Rosane, eu gosto de trabalhar com adolescente, mas eu quero trabalhar com relacionamento também. Você vai aqui e baixa aqui a sua faixa etária. Então, você vai trabalhar aqui entre 13 e 18 anos. Então, tá vendo que dentro disso aqui, ó, você escolhe o tema, que é o nicho, e aí você vai estudar o público, quem são as pessoas que você quer atrair a atenção, que tem aquela dificuldade aqui. Digamos que você queira trabalhar com carreira. Para esse mesmo pré-adolescente, adolescente aqui, ó, que vai fazer vestibular, que precisa decidir, você tem aí o serviço de orientação vocacional, enfim, né, profissional, hoje, né, fala mais orientação profissional, enfim, tá aqui, ó, dentro disso, tá dentro da faixa etária.
Ou não, eu quero ser uma psicóloga e vou trabalhar especificamente aqui com as demandas da criança, né, de 5 a 11 anos. E aqui eu vou trabalhar com aprendizagem infantil, com questões de comportamento, birra, enfim, né, tudo isso aqui. Ou você pode ser uma profissional, um profissional específico aqui para atender as demandas do idoso. Então, o que você vai entendendo aqui de todo esse processo? Você vai definir uma área. Dentro dessa área, você vai pensar em quem? Quem é o grupo de pessoas que você está aqui, né, através desses exemplos que eu te dei aqui, buscando para despertar a atenção. Lembra? É importante que você comece por aquilo que de alguma forma, né, soe para você como maior facilidade, ou paixão, ou afinidade, mas é fundamental que você comece a desenvolver a sua habilidade, colega, de tomada de decisão. E tudo isso vai te proporcionar a oportunidade de crescer, e de crescer rápido, né? Então, digamos que, se você quer acelerar de verdade, quer rapidez, quer estabilidade e quer agilidade, esse princípio de definição do nicho e do público, entendendo aí de verdade quais são as dores e as dificuldades que essas pessoas têm, isso vai fazer sim com que você cresça. E mais ainda, eu sei que parece até contraintuitivo, né? Mas a gente sai da faculdade com aquela ideia de que nós podemos atender todo mundo e que tá tudo bem, a gente aprende tudo. Só que eu preciso te dizer, de verdade, que isso não é bem real assim na prática, né? Eu acho que é praticamente impossível a gente dominar todas as faixas do desenvolvimento, todas as dificuldades, tudo aquilo que vem. Imagina num atendimento, numa tarde de atendimento, você atendendo uma criança no primeiro horário, um idoso no segundo horário, uma pessoa de relacionamento abusivo no terceiro horário. Eu cansei quase de falar, né? Uma pessoa com crise de depressão no outro. Imagina tudo isso aqui no final do dia. Mas eu sei também, né, que a gente tem essa ideia de que, mas eu vou restringir o meu público. Nossa, e parece que já está tão difícil, restringir fica muito mais. Eu quero te garantir o seguinte, tá? Por A mais B, definir um nicho não é restringir. No consultório, você continua atendendo quem você entender que de verdade você tem habilidade técnica e teórica para atender. Agora, na sua comunicação, para de fato ter um posicionamento mais inteligente e atrair a atenção de pessoas certas, é muito importante que você tenha essa consciência de que tornar o seu trabalho mais específico vai te fazer crescer mais rápido. Existe uma diferença muito grande, né? E a medicina já fala disso e já faz isso há muito tempo. Observa como que é o trabalho de um médico clínico geral e de um médico, sim, né, que tem ali uma outra especialidade. É diferente, não é? É diferente o valor que ele cobra, é diferente a estrutura de trabalho, normalmente muito diferente. E aqui a gente precisa entender que o mundo caminha muito por essa ideia da especificidade. Se você hoje for parar para buscar um serviço para você, quiçá até às vezes uma consulta médica, provavelmente você já vai naquele especialista que pelo menos você já tem uma noção que essa pessoa domina mais o seu assunto. E isso facilita para você a sua possibilidade de escolha. Sabia que os nossos pacientes fazem as mesmas coisas? Então, se ele tem uma queixa, se ele já tem um pouco de clareza ali, é muito mais real que na hora que ele está vendo várias oportunidades, ele vê o seu trabalho específico, logicamente que isso vai despertar muito mais a atenção dele. E eu vi recentemente, né, uma pessoa falando e eu acho que é bem interessante. É quase impossível a gente querer ser bom em tudo. Existe uma frase que até fala isso, né? Que quem quer saber tudo acaba não sabendo nada. Quem quer ser bom em tudo acaba não sendo bom de verdade em nada. Da ideia de tornar o trabalho específico. E existe até uma brincadeira aí entre quem é pato e quem é golfinho, né? O pato, ele anda mais ou menos, ele nada mais ou menos, ele voa mais ou menos. O golfinho só nada e tem até parque da Disney para ele lá. Então significa que um trabalho que é específico, que sai desse campo do generalista, tende sim a ter um crescimento muito maior, porque você tem uma comunicação muito mais direta, muito mais clara. E claro, né? Claro que tem essa interpretação de que você é a pessoa certa que o seu paciente está buscando. E é isso que eu desejo que você seja. O psicólogo certo, a psicóloga certa para aquela queixa, para aquele momento, para aquela dificuldade que o seu paciente tem. E é isso que vai fazer com que, de verdade, você possa crescer e crescer exponencialmente. É claro, né? A gente não aprende tudo isso na universidade, a gente não sai entendendo que isso é importante para o nosso trabalho, mas o que eu quero te chamar a atenção aqui nessa aula é para que você de verdade entenda isso aí na sua prática e mais, né? Vá além disso.
eu acredito que a gente precisa assumir, né? E é por isso que a gente está aqui formando essa grande comunidade. Se de algum jeito as pessoas ainda têm, né, algum tipo de preconceito com o nosso trabalho, ainda têm alguma dificuldade ou buscam outros profissionais, né, esses formadores aí de mente humana que formam em cursos de final de semana, essas coisas todas aí que a gente vê, é porque às vezes nós ainda estamos muito tímidos, né, muito fechados daquilo que pode ser sim esse movimento de atração, esse movimento de captação que é legítimo. E eu sei que, de alguma forma, isso pode fazer o nosso trabalho perder força. Mas se, por outro lado, né, se você estiver comigo nessa jornada e com todos os outros colegas que estão praticando isso aqui e vivendo essa realidade e, de fato, decidindo e fazendo aí a sua parte para assumir esse lugar, eu tenho certeza que o benefício vai chegar para você e, mais ainda, vai chegar para o seu paciente também. E é por isso que eu estou aqui para te dizer. Está disposto a vir e fazer parte da comunidade dos 7%? De psicólogos que, de fato, fazem diferença no mundo e vivem, né, bem no seu trabalho, vivem bem remunerados por isso? Sabia que se a gente caminhar juntos, a gente vai sim, de verdade, unir essa força vai fazer toda a diferença para o bem que nós vamos construir e essa valorização que às vezes a gente espera tanto do outro vai começar literalmente nas nossas decisões? Quer fazer parte dessa grande comunidade? Bom, vamos lá. Eu quero te desafiar a deixar aqui no campo de comentário quais são, então, as suas maiores dificuldades, quais têm sido, né, os seus maiores desafios aqui nesse tempo. Lembrando que na quarta-feira, às 20 horas, eu vou te ensinar de uma forma muito prática como que você vai pegar isso aqui e vai, sim, definir o seu mapa de divulgação inteligente do trabalho. Vou te ensinar na nossa terceira aula como você vai fazer uma gestão eficiente, começando pelo passo a passo, sim, da captação, mas também da precificação, né, do seu trabalho, definindo de uma maneira muito clara qual é o valor a ser cobrado pela sua sessão, que é justo para você e que vai fazer toda a diferença entre ter um consultório crescente e lucrativo. Ufa! Ó, quero te desafiar também a tirar um print dessa aula, um print aqui do conteúdo. Pode ser com a mão balançando, pode ser com a boca aberta, não tem problema, tá? Tira um print aí, marca lá no Instagram, @psiconegócios. Aqui, ó, @psiconegócios. Mas ainda, coloca lá, me manda uma foto, né? Marca com o seu caderno de insights, o seu caderno de estudos. E agora vem aqui uma surpresa para você. Sabe qual é a surpresa? Nós preparamos um material incrível que tem um resumo e um caderno de exercícios para você fazer. Toda aula nós vamos ter o resumo e o exercício da aula ali para você fixar o seu conteúdo, né? Já diria Skinner, repetir para fixar. Então vamos lá. Olha só. Você vai baixar esse material, nós vamos enviar no canal do Telegram. No canal do Telegram, se você não entrou no canal do Telegram, logo abaixo aqui tem um botão, é só você clicar e entrar. Lá no canal do Telegram eu vou te mandar esse exercício e você vai estudar, porque tem o resumo da aula e logo ao final tem um exercício prático simples para você ir caminhando lá até você definir, a princípio aqui, qual é principalmente a sua área, né? O seu possível nicho de atuação. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, se você entendeu os princípios desse treinamento, se tudo isso aqui fez sentido para você nessa nossa primeira aula, compartilhe, né? Convide outros colegas psicólogos para virem para cá, entendendo sim que de verdade nós podemos caminhar juntos e quem sabe o seu colega aí do seu lado pode ser um grande parceiro que vocês vão construir uma carreira sólida juntos e vão fazer diferença e vão fazer todo esse movimento aí dentro do seu trabalho. Então, primeira coisa, repetindo rapidinho, tira um print aqui, marca @psiconegócios. Segundo, baixa o resumo que tem lá dentro dele. Além do resumo da aula, tem aqui um caderno de exercícios para você fazer. Toda a aula vai ter para você completar a sua jornada e fazer todo esse nosso treinamento aqui. Manda aqui as suas dúvidas e vai ser um prazer para mim produzir conteúdo e responder para que você tenha a melhor experiência aqui dentro desse nosso processo. E olha,
Eu sei que às vezes a gente pensava muito isso, né? Que a psicologia poderia ser uma profissão do futuro ou no futuro. Mas você viu que nós somos sim a profissão do presente. E o que eu quero te fazer hoje como convite, mas também como desafio. Quer fazer parte da comunidade dos 7%? Vamos juntos? Um grande beijo no seu coração e eu te espero às 20 horas, quarta-feira, para nossa aula. Vamos dar uma olhadinha aqui no material. O pessoal conseguiu abrir aqui? Aí, foi? Isso. Aí, ó, tá aí na tela para você. Aí tem só o exercício, a segunda página. Foi só? Tá aqui, ó. Vamos para a prática. Aí tem lá, dentro disso, o resumo e o exercício para você fazer, que é aí a ideia para te ajudar a definir o seu nicho. Beijo no seu coração, te vejo quarta-feira às 20 horas com o Mapa da Divulgação Inteligente. Bora falar sobre marketing, captação de uma maneira ética e responsável? É isso. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula.